Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de ciência dos materiais, parte de ferro fundido, que a gente vai dar prosseguimento, certo? Hoje a gente vai falar sobre ferro fundido maleável. Já está terminando o nosso semestre aí, né? É o último conteúdo sobre ferro fundido que eu vou apresentar, já que a gente não tem mais tempo, né? Para dar continuidade aí. Como eu falei, o ideal é ter duas disciplinas dessas, né, de materiais. Ok? Então a gente já falou sobre. Deixa eu ver. A gente já falou sobre o ferro fundido branco e ferro fundido cinzento, né? A formação desses ferros fundidos, né? E a composição do ferro fundido, a liga ternária, isso você não pode esquecer, né? Que é uma liga ternária de ferro, carbono e silício. O ferro fundido maleável, então nós temos aí, de forma geral, quatro tipos, né? E agora a gente vai entrar no terceiro tipo, que é o maleável. Então, maleável, chamado ferro fundido maleável, que sofre um tratamento térmico de maleabilização, a gente pode chamar esse tratamento térmico, são dois tipos, né? Também de termoquímica. Né? Esse ferro fundido ele é obtido a partir do ferro fundido branco, certo? Então, é o primeiro ponto aí que deve ser bem lembrado. O ferro fundido maleável é obtido a partir do ferro fundido branco. Então, que é aquele primeiro tipo. Como é que é a formação do ferro fundido branco? Ele basicamente se cementita, né? Falando de forma geral, porque não há o processo de grafitização aí, que ocorre no ferro fundido cinzento. Né? E a diferença entre o branco e o cinzento, muitas vezes, é a velocidade de resfriamento e o percentual de silício. Né? Silício é o elemento químico grafitante que vai favorecer a grafitação. A grafitação é a separação, a decomposição da cementita em ferro e carbono separado, já que a cementita é uma estrutura de alto teor de carbono. Certo? Então, maleável, então o ferro fundido branco em si, eu falei sobre isso, ele não tem aplicação, né? Mas quando você, normalmente ele é obtido então para posteriormente realizar a maleabilização para obter um ferro fundido branco, ou ferro fundido maleável, que é um ferro fundido muito utilizado e tem várias aplicações, né, na metal mecânica e propriedades mecânicas excelentes, então, tá? Por causa desse processo de maleabilização, que é um tratamento térmico, né, especial de longa duração. Né? Ele, inicialmente, o ferro fundido branco, a gente falou que ele é frágil, é quebradiço, tem uma alta dureza, uma baixa ductilidade, praticamente zero de alongamento. Então, o que a maleabilização vai fazer é exatamente dar ductilidade a esse ferro fundido. Tá? Ele vai ganhar ductilidade, que ele não tem. Tá? E vai perder um pouco, então, da fragilidade que inicialmente tem. As propriedades mecânicas resultantes são excelentes, comparadas, inclusive, a aços liga, né? Então, ele é comparado, inclusive, a aços liga em termos de propriedade. Ductilidade, tenacidade, boas propriedades de resistência à tração, fadiga, resistência ao desgaste, usinabilidade, o que o ferro fundido branco não tem, passa a ter após esse processo. Tá? Então, muito utilizado. E aí, existem dois tipos de maleabilização. A maleabilização por descarbonetação, também chamado processo europeu, e a maleabilização por grafitização, chamado também processo americano. Eles vão se diferenciar na cor, né? Na cor deles aí. Então, o primeiro processo, que é a maleabilização por descarbonetação, como o próprio nome fala aqui, é a descarbonetação. O que é a descarbonetação?
é a perda de carbono. Então, nós temos ferro fundido a partir de 2,11% de carbono, certo? E ele tende a formar, então, nesse percentual de carbono, tende a formar a cementita, uma estrutura característica de alto teor de carbono. Né? E, então, com a aplicação de descarbonatação, eu vou retirar carbono. Por isso, então, ele vai perder dureza, né? Ganhar ductilidade. Tá? De uma forma geral, a gente vai ver aí. Então, de forma geral, é isso. É retirar carbono desse material através de um processo de oxidação. Tá? No ambiente com oxigênio, o oxigênio rouba o carbono do metal. Maleável a uma determinada temperatura, uma temperatura bem elevada, que isso acontece, isso é possível. Então, quando a temperatura sobe muito, os metais, né, os aços, também tem esse fenômeno da descarbonatação, e o ferro fundido tendem a perder carbono para uma atmosfera rica em oxigênio. Tá? Você tem muito oxigênio ali, que é o caso, né? Então ele vai roubar esse carbono do metal. Maleabilização por grafitização. Então, a grafitização que a gente já vem falando, o que é grafitização? Vocês já sabem aí. É a decomposição da cementita. Então, nesse processo não há perda de carbono. O que ocorre é uma decomposição dessa cementita em ferro e carbono, o carbono na forma de grafita. Tá? Então, similar ao que acontece no ferro fundido cinzento, né? Que ele já tem um processo de grafitização. Então, esse processo de grafitização, a maleabilização por grafitização, é similar ao que ocorre com o ferro fundido cinzento, só que após a fabricação do branco, eu elevo novamente a temperatura, realizo o tratamento térmico, onde ele fica um longo tempo nessa temperatura, e a temperatura vai baixando lentamente, e com isso vai ocorrendo um processo de grafitização. Né? Então, precisa ter um teor de silício apropriado, né, para que isso ocorra. Porque, às vezes, na fundição em si, eu não consigo controlar a questão da grafitização. Né? No máximo, então, e também o tempo, né? Às vezes quer fabricar rapidamente e aí vai dar origem ao ferro fundido branco. Então, essas ligas aí de ferro fundido são muito próximas, inclusive também são muito próximas do aço. Você vai ver que a gente vai ver que a descarbonatação, que é a retirada de carbono, o que diferencia o aço do ferro fundido é o alto teor de carbono e a presença do silício. E o silício é um elemento que causa grafitização. No seu tiro carbono, o que acontece? Tem aços liga que tem silício. O silício é um elemento usado em aços liga para melhorar a questão da resistência à corrosão, né? Resistência à oxidação dele. Então, se eu tiro carbono do ferro fundido, ele vai se aproximar de um aço, ele vai se aproximar da estrutura, inclusive, característica do aço aí, que a gente vai encontrar as mesmas estruturas no ferro fundido que a gente encontra no aço, como a ferrita, como a cementita e como a perlita. Né? Então, aquelas três estruturas que nós vimos aí. Vai ocorrer também aqui. Tá? Então, no processo europeu aí, que é a descarbonatação, é isso que ocorre. Ele tem uma característica mais de branco, né? E aí, porque ele vai perder carbono para a atmosfera. E a estrutura é constituída essencialmente de ferrita. Né? Lembra que a ferrita é aquele elemento que tem baixíssimo teor de carbono diluído. Né? Aí 0,02% tem a ferrita. Certo? Então tem carbono na ferrita, mas é muito pouco. Então, por quê? Porque ele perdeu carbono também. Então, veja que a ferrita é característica dos aços de baixo teor de carbono. Né?
Então, é como se a gente transformasse esse ferro fundido, que tem altura de carbono, em baixo teor de carbono, tirando o carbono dele. Aí ele recebe esse outro nome, ferro fundido maleável. E que tem as propriedades mecânicas similares de aços, né? De fato, sendo um processo de carbonização, levando a efeito no meio oxidante. O tratamento térmico no meio oxidante. O meio oxidante é aquele que tem oxigênio, né? Que causa a oxidação, que provoca a oxidação, pela reação do oxigênio, no caso ali, com o carbono. Esse processo ele tende a atingir camadas pequenas, né? Paredes finas de 5 a 6 milímetros, que não é tão fino assim, né? 5 a 6 milímetros. Por quê? Como é um processo de retirada de carbono, então, um processo térmico, essa retirada de carbono vai se dar da superfície para o núcleo. Ok? Então, o que vai acontecer aí? Por exemplo, a gente falou sobre o aço, né? Na têmpera, da aplicação de têmpera no aço, que eu endureço da superfície para o núcleo, né? Para a parte interna da parede da peça. Aqui vai acontecer o contrário. O ferro fundido vai ficar mole da parte externa para a parte interna e vai ter um núcleo mais duro. Né? Então, o inverso do que acontece. E, lógico, também o ferro fundido ele pode ser temperado e revenido posteriormente. Então, a gente está obtendo a ferrita e depois é previsto, é possível realizar uma têmpera e um revenimento nesse ferro fundido maleável, que nem é aplicado em aços baixo carbono, médio carbono, né? Médio carbono, ok? Em peças mais espessas aparece um núcleo mais escuro, porque não há descarbonização mais profunda, né? Somente na periferia que é esse contato. Normalmente é realizado um branco nessa composição aqui, a composição mais comum, com 3 a 3,5% de carbono, já é um alto teor para esses materiais, e 0,45 a 0,75 de silício. Então, é um percentual pequeno, mas suficiente para ter. Nesse caso aqui, então, no processo maleabilização por descarbonatação, não há que se falar em grafitização, porque a grafitização é um outro processo, certo? Então, o silício tem pouca influência aqui nesse processo. O outro tipo, né? Aqui ainda está falando do... Aqui está explicando como é que é o tratamento. Então, a temperatura é elevada, meio oxidante, né? A temperatura é na faixa de 900 graus. Tá? Ocorre a descarbonatação, ele perde, então. Né? E também, na parte mais interna, como ele permanece, ele é resfriado lentamente, que é aquela questão do ferro fundido, tende a haver uma grafitização do núcleo. Então, é como se o núcleo virasse um ferro fundido cinzento. Há uma grafitização no núcleo, então. Ok? Então, tem 3 etapas aí, está explicando, não vou entrar em detalhes, isso realmente dei uma lida, você não precisa decorar. Então, em relação à estrutura, o que vai acontecer? Peças até 5 milímetros, ferrita somente na superfície. Peças com maior espessura, ferrita na camada superficial e grafita na parte interna, vai ter a peça de grafite por causa da grafitização. E também, às vezes, a presença de perlita, dependendo aí do tempo e da temperatura. Tem que estar variando isso, certo? Então, ainda que o outro processo de maleabilização é por grafitização. Né? Então, lá, aquele anterior. E esse é chamado processo americano.
O anterior é processo europeu por descarbonatação. Então, ainda dentro do ferro fundido maleável, ele pode ser obtido de duas formas. A grafitização é mais utilizada. Certo? Aqui eu tenho um núcleo preto, né, uma fratura com um aspecto mais escuro, mais para o cinzento. Né? Então, a gente está usando um ferro fundido branco, não posso dizer assim, é como se eu estivesse transformando o branco num cinzento, né? Bem cinzento mesmo. Aí, isso que dá até uma característica de núcleo preto dele. Ele vai ficar tão cinzento que vai ficar escuro, quase preto. Esse ferro fundido maleável que é obtido por grafitização. Então, basicamente, o processo é grafitização, que é a decomposição então, da cementita aí na grafita pura, né? No carbono puro, que é grafita. Então, ele é constituído essencialmente de grafita em óleo sobre uma matriz de ferrita. Isso dá propriedades excelentes para esse ferro fundido. Certo? Uma matriz ferrítica é extremamente maleável, né? Extremamente... E aí o nome, né, ferro fundido maleável, vem dessa característica da ferrita. Então ele vai ser essencialmente ferrita, só que com grafita, né? Tá? O que melhora ainda várias outras propriedades auxiliando a ferrita, como resistência ao desgaste. Então, o material dúctil, que ao mesmo tempo tem várias propriedades de material de alta dureza, o que torna ele muito utilizado em várias aplicações. Aí. O teor de carbono é menor nesse caso, né? Porque ele não vai precisar perder carbono. O teor de silício é um pouco maior do que o anterior. Então, existe um ferro fundido branco apropriado para isso, que é o que tem essa composição. Teor de silício maior para auxiliar na grafitização. Teor de carbono menor, porque não vai perder carbono, efetivamente. Certo? E aí, como é que ele é realizado esse processo? Também a temperatura é elevada, acima da zona crítica, aí na faixa de 950 graus. Agora tem uma atmosfera que é neutra, não pode ter oxigênio nesse caso. Né? Também é por longos períodos, aí utilizado em caixas, né? Onde é um tratamento térmico. Simplesmente não há perda de elemento químico, como o anterior, tá? Apesar desse ser mais curto do que o anterior, né? Mais rápido de ser realizado, talvez por isso seja mais utilizado. E a estrutura formada é a de ferrita, né, que a gente já falou, com a grafita. Tá? Então ele decompõe tanto a cementita como a austenita em alta temperatura. Esse é o plano. Então, o material até é aquilo que eu falei, né? Então, você tem ferrita, você tem uma quantidade grande de ferrita, você tem um aço, na verdade. Por isso, o ferro fundido maleável é um material intermediário, né? Entre um aço e um ferro fundido cinzento. Tá? Veja que ele é obtido a partir do ferro fundido branco, né? Por isso que a diferença é muito sutil aí, tá? Então, é um ferro fundido branco, mas as propriedades que ele tem é parte de um aço, por causa da ferrita, e parte de um ferro fundido cinzento, que já tem boas propriedades de resistência ao desgaste, por exemplo, por causa da grafita, tá? Da decomposição aí do carbono. Possui excelente usinabilidade, propriedade mecânica aproximada de aços de baixo e médio carbono, são aços excelentes. Ductilidade razoável, então, o que era prejudicial ao aço branco, o ferro fundido branco, é a ductilidade. Né? Pode ultrapassar 10% de alongamento. Lógico que isso não é muito, mas o branco é zero. Né? O branco é zeradíssimo. E aí as limites de resistência. Lógico, é bem melhor em relação às propriedades do branco, isso aí nem se fala.
Então, esse tipo de maleável chamado perlítico também. Os propriedades mecânicas apresentam valores mais elevados, né? Ora, ele vai poder ter várias estruturas aí, dependendo da velocidade de resfriamento, porque segue aquelas regras lá do diagrama ferro-carbono que a gente já viu. Então, e as estruturas que são as mesmas do aço. Vai formar ferrita, se tem carbono, vai formar parte ferrita, vai formar, dependendo da velocidade de resfriamento, vai formar parte martensita, né, que é a da têmpera, pode formar bainita, então isso aí vai depender realmente da curva, das curvas C e da velocidade de resfriamento que eu tenho que estudar especificamente para cada um. E aí eles podem ser aplicados têmpera e revenimento, né, nesse ferro fundido maleável para aumentar. Então, para aumentar ainda a dureza deles, se for considerado muito mole. Ok? Então, aqui é um detalhe, não vou entrar nesse detalhe. Característica de usinabilidade. Para a gente perceber como é que fica boa a usinabilidade dele, ó, existe uma comparação aqui, ó, por exemplo. Isso aqui são os ácidos, né? Ferro fundido maleável comum, perlítico. Tem dois perlíticos aqui. E aí o índice de usinabilidade. Os materiais são comparados em relação à usinabilidade e o seu índice de usinabilidade. Aí eu chamo a atenção assim. Quanto maior esse valor, melhor é a usinabilidade dele. Observe que esse aço aqui, ó, o 11 e 12, a gente já estudou os ácidos. Esse aqui é um aço de usinagem fácil, né? Que tem aquela... O 11, no início, é a classificação dos ácidos de usinagem fácil. Então, esse aqui é um aço de usinagem fácil, considerado um dos melhores, e ele apresenta um índice de 100 na usinabilidade. O ferro fundido maleável comum aqui apresenta 120 de usinabilidade. Então, ele é 20% melhor para usinar do que esse aço, que é próprio para usinagem. Para você ver como melhora as propriedades. Inicialmente, o ferro fundido branco é impossível de usinar ele, tá? Ele é quebradiço, vai quebrar a ferramenta, é muito duro. Então, e aí você vê como isso aqui foi colocado intencionalmente para ver como que melhora realmente as propriedades, fica macio, né? Ele fica um material macio de usinar. Essa é a questão. Também tem excelente resistência à corrosão, esse aço fundido maleável. Por isso é muito utilizado em tubulações, por exemplo, né, de tudo que é tipo de fluido aí, tubos, né, fabricação de tubos de ferro fundido, conexões. Então essa tubulação metálica, ela normalmente é ferro fundido maleável, porque ele apresenta excelente resistência à corrosão a um custo bem menor do que, por exemplo, um ferro, e bem mais fácil de fabricar do que um aço inoxidável, por exemplo, também é utilizado para a fabricação de tubulações, mas o preço é bem diferente, né? A fundida é bem mais barata. Ok? Então, aqui algumas propriedades que vocês já conhecem: resistência à tração, limite de escoamento, alongamento. Os percentuais não são muito grandes, dureza. Tá? Tá. Aqui a gente vai começar o ferro fundido nodular, então vou encerrar aqui, já está com 24 minutos, para a gente dar prosseguimento em outro vídeo para falar sobre o ferro fundido nodular, que é o último tipo que a gente vai ver aqui. Até a próxima aula. Bons estudos.